Olá, família, bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos a mais um consultório. Gosto da sua companhia, gosto de fazer esse programa, gosto de transmitir esperança, conhecimento, algo que possa realmente fazer a diferença na vida de todos nós enquanto família. Mas é óbvio, claro, antes de tudo, enquanto indivíduos, cada um de nós pondo em prática aquilo que considera ser valor importante para a família, para a vida, para a sociedade, somos nós, nesse momento, responsáveis por fazer grandes mudanças. Hoje nós vamos falar a partir de um exemplo de uma família que trabalhou o conceito de presença de uma maneira muito forte na vida dos filhos. Nós vamos conversar sobre a necessidade de termos tempo para criar boas memórias com os filhos, com a família. Vamos falar a respeito da necessidade de pais e mães estarem ocupados também na educação dos filhos, com humor, com muita boa vontade, com presença, com brincadeiras. Está faltando brincadeira, está tudo muito sério, nós estamos levando tudo muito a sério por conta do tempo, das coisas que precisamos dar conta ao longo do dia. Muitas vezes nossos filhos brincam com os outros, criam boas memórias com os outros, mas dentro de casa, com seus pais, fica a dívida, fica a marca, ou melhor, a falta, a saudade daquilo que não teve, mas que faz tanta diferença quando tem. Vamos conversar com uma família que criou maneiras de criar boas memórias nos filhos e qual o significado disso para os filhos, qual a relação que se cria, qual o vínculo que se aprofunda. Então, seja bem-vindo ao programa de hoje. Como é com você? Como você tem criado memórias com seus filhos? Presta atenção na sua rotina. O que eles vão guardar na memória? Que lembranças eles terão dos momentos vividos com você, pai, e você, mãe? E se eu estiver falando para uma família que hoje tem um contexto diferente? Pode ser que eu esteja falando para uma mulher que está separada do seu marido e que dá o seu suor e o seu sangue todos os dias para cuidar desse filho e ser mãe e pai ao mesmo tempo. Eu entendo você. Eu sei que as coisas não são tão fáceis. Exatamente por isso, pela falta de um, é que mais uma vez se faz necessário que tenhamos plano, estratégias, tenhamos ideias de como tornar a sua vida em família pelo menos mais fácil de guardar, apesar das faltas, as boas memórias, mesmo que falte um. O filho que convive com os avós, portanto é o neto com os avós, sem o pai, sem a mãe. Filhos criados de outras formas, por outras pessoas, por outros cuidadores, mas as pessoas que têm o cuidado de lidar com filhos, com netos, com os sobrinhos, com quem quer que seja da sua responsabilidade cuidar, como fazer para que o ambiente em família seja mais gostoso, seja mais animado, seja mais feliz, mais agradável? Então fica aqui com a gente no programa de hoje. Nós queremos falar com você, ouvir você, saber das suas ideias, do que você faz para suprir, por exemplo, uma agenda tão cheia. Fala com a gente nas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, nós estamos no Instagram. Nós queremos você aqui dizendo para a gente no programa de hoje como é a sua vivência em família, como você dribla a agenda. Vamos lá, seja bem-vindo mais uma vez. No programa de hoje, nós vamos falar com uma família, simplesmente uma família, parte dela, faltam 2 dos outros filhos, mas simplesmente uma família, não trouxe um psicólogo, não trouxe um especialista, nós queremos ouvir como que uma família no seu dia a dia comum, ao longo do tempo, trouxe para sua casa bem-estar, um clima agradável, como que eles fizeram. Bem-vinda a esta família, quero começar com a filha, que está aqui com a gente para dar o seu testemunho de filha, a Enileice, bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. A Eni hoje ela está num lugar diferente, ela costuma estar atrás das câmeras, cuidando de mim, falando comigo no ponto. Ela é minha produtora aqui no consultório e hoje nós a trouxemos como convidada e é um prazer recebê-la, Eni, que Obrigada. é um doce, uma querida, amada por todos nós aqui na equipe, na Novo Tempo. Prazer ter você aqui no sofá. Acompanhada do Tibúrcio, o homem que vai dar, assim, lastro para a nossa conversa de hoje. Bem-vindo, Tibúrcio. Tudo Olá a bom? todos, um prazer estar aqui. Bom dia. Eu sei que é um dos seus programas preferidos na Novo Tempo e que nem imaginava estar sentado aqui no meu sofá um dia, não? Com certeza, para mim realmente é um grande privilégio, né? É um sonho realizado, né, Darleide? Obrigada, Que viu? Deus possa nos usar aqui Obrigada. nesse lugar. Obrigada. Acompanhada da Carlinda, bem-vinda. Bom tê-la aqui no programa também.
prazer, é uma alegria mesmo, como ele disse, é um sonho. Que linda! Carlinda Tibúrcio são casados há 32 anos, têm 3 filhos e a Ene Leice, enquanto conversava comigo um dia desses nos bastidores, ela me falava de você principalmente, Tibúrcio, porque o Tibúrcio é uma alma sui generis, né, Carlinda? E ela me dizia de tantas peripécias que você fez para marcar a vida dos seus filhos, que eu disse, eu quero um programa agora com eles. A Ene, o que que te motiva, assim, a ter essa ligação tão forte com o seu pai e querer contar disso também? Olha, a minha infância foi muito especial por causa desses 2, né, então é por isso que eu sempre faço muita questão de contar para as outras pessoas, de compartilhar as coisas que ele fez com a gente, porque são coisas que eu nunca vi em nenhuma outra família, são coisas que são muito diferentes e que marcaram muito, não só a minha infância, como a infância dos meus irmãos também. Então eu gosto sempre de lembrar, de contar, eu falo com orgulho, eu conto, eu até falo que quando ele ia fazer as coisas que ele fazia com a gente, todo mundo ficava com vergonha, ai, com medo, mas depois que fazia era uma história, era um momento que eu entendia por que que ele fez tudo aquilo, que marcou de uma maneira inexplicável, que hoje faz todo sentido, entendeu? Aí Aham. hoje que eu entendo melhor o porquê das coisas que ele fazia, da presença dele o tempo todo, eu Quer eu faço questão de compartilhar? compartilhar para as pessoas. Então vamos fazer assim, para as pessoas já terem uma ideia de que tipo de família, de pai e mãe nós estamos falando e por que que é motivacional trazê-los aqui, creio eu, possa ser motivacional para você também. Eu vou pedir para jogar agora um vídeo de uma criatividade fora do dia a dia. Não é comprar um brinquedo, gente, não é fazer uma coisa assim de qualquer jeito, é algo assim inusitadíssimo. Roda aí pra gente o VT do sofá móvel que esse homem criou e aí na volta eu quero entender por que que ele teve essa ideia. A profissão do Tibúrcio é tapeceiro e ele faz, então, sofás Mas um dia ele resolve fazer um sofá móvel e põe na pista, correndo perigos. Qual foi o propósito dessa sala móvel, desse sofá virando um carro na pista, Tibúrcio? Olha, na realidade, acho que a gente como pai, nosso maior desafio é a gente tentar fazer o que nós temos de melhor com respeito aos nossos filhos. Como eu mexi com reforma de estofados, eu sempre imaginei, tinha pessoa que legal colocar aqui numa rodinha, tava, né? Que quando era menina, era moleque, a gente brincava disso, com patinete, tá? Coisas que as crianças não fazem mais isso. Aí um dia nas férias, né? Estavam todo mundo em casa, o BJ, a N, aí nós com o bichão e todos eles lá fizemos aquilo ali, né? E foi realmente muito bom. Eu sabia isso, eles nunca, Darleide, quando que eles vão esquecer disso? Então, aquele tempo que eu tirei ali para estar com eles ali, que marcou a vida deles, é um tempo que não teve preço, né? Às vezes, na vida corrida da gente hoje, né, trabalho, compromisso, gente, a gente tem que usar um pouco da criatividade para tirar um pouco daquilo ali, que os filhos não vão esquecer, podem ter certeza disso. Você estava sentada ali naquele sofá, naquela Eu avenida, estava pista? sentada e é muito interessante isso, porque a gente ouve muitos nossos pais sempre falando: "Ai, porque quando eu era menina eu fazia isso, eu fazia aquilo", e a gente só ouve. E aí quando meu pai começou a colocar a gente para fazer as coisas que ele fazia, fez todo sentido, entendeu? Foi muito inesquecível. E eu lembro muito que nesse dia eu falei pro meu pai: "Mas pai, eu tô com medo. Aí se a gente cair, como que freia?" Aí ele: "Freia quando acabar a descida". Aí eu: "Mas pai, se acontecer alguma coisa", ele: "Filha, a gente está criando um momento.
Se acontecer alguma coisa, a gente vai no hospital, mas a gente está criando um momento junto, uma coisa E, inesquecível. e na realidade, Aleide, aconteceu. A primeira vez, eu sei que tem um momento do carro ali que pega uma velocidade ali incrível. Eu sabia que o carro não tem freio, a gente dirige só no pé ali. Eu sabia que o negócio era sério, mas naquele momento que estava naquela velocidade máxima ali, eu perdi o controle ali daquele não sei se é veículo, né? E, gente, realmente foi muito feio. Aí bateu no meu fio, nós caímos tudo, a Lei se machucou, o BJ machucou, realmente foi muito difícil. A primeira vez, foi muito difícil convencê-los a fazer novamente. E vocês Mas, repetiram a dose? Repetimos, tinha que repetir. não, e depois que a gente caiu, que o sofá capotou, ele falou, vamos de novo! E todo mundo assim, sangrando. Ou muito seja, bom. Mas aí- foi um perigo ali à vista, mas marcou aquele momento para a família, assim. Certeza. E como é que você participa disso, Carlina? Então, eu não estava descendo naquele sofá. Você estava porque eu filmando. estava filmando, é. E quando ele capotou, ele ia me atropelar. Ele estava indo na minha direção, eu tive que sair correndo. Aí ele falou, você não filmou o principal. Eu falei, mas eu ia morrer embaixo. Então eu não filmei, eu saí correndo. E aí, na segunda vez, ele providenciou capacete, não sei o quê, entendeu? Porque eles Todo se o aparato de arranharam, segurança. Alguém tem que ser prudente nessa história, né? Eu sou a prudente. Tibúrcio, você me disse antes de começarmos o programa que, claro, a sua referência é a sua própria infância. Aquela infância de fazer os seus próprios brinquedos. Nós temos até aqui no cenário um desses carrinhos feitos de madeira. Pega aqui pra gente. Desses carrinhos feitos com Aleide, veja bem, assim, que tem a mão. a infância para mim, o que eu sou hoje, é a minha infância. Tá? Porque na minha época, eu sentei com meu irmão César lá essa semana e rapidinho eu falei 28 brinquedos em 10 minutos que nós fazíamos naquela época. Então era imenso, era brinquedo que nós fazíamos. Então isso ajudava o quê? A desenvolver a criatividade na gente mesmo, nos filhos. Então já me se os pais hoje começassem eles mesmos criar os seus brinquedos com os filhos, que hoje em dia nós vemos na sociedade que é o do pronto, né? Exato. E o divide e recebe presente, a avó, todo mundo, e as crianças não dão valor àqueles presentes ali. Agora, imagina, Daleide, você com seu filho fazer um instrumento desse. Daleide, isso aqui para a gente fazer o maior sucesso. Sabe, quando eu falo sucesso, é meninos de 13, 14 anos, 3, 4 numa fila, fazendo... Imagine hoje, né? Então, a gente fazia nossos carrinhos, aqui você pode ver que é chinelo, aqui é lata, madeira. Gente, então a gente fazia um instrumento desse aqui, ó, e outra coisa, Daleide, ele funciona. Você puxa aqui, ó, ele funciona. Isso aqui não é qualquer coisa. Então, isso aqui gente, então se as crianças hoje se envolvessem mais com aquilo, que eu não quero da lei de aqui que as pessoas voltem ao passado, não é isso. Mas tirar algo daquela época que deu certo, que pode dar certo hoje. Dalede, sabe o que é isso aqui? As pessoas não. Isso aqui, por exemplo, é um osso de mocotó. Você entendeu? Aqui a gente tirava a vaquinha, aqui a gente tirava o cachorrinho, o bezerrinho. Gente, a gente fazia um cercadinho naquela época ali, a gente brincava. Como é que vamos esquecer isso? Né? Então, isso para mim, Daleide, se os pais... Assim, eu como pai me preocupo muito com respeito aos filhos hoje. O que nós poderíamos fazer para resolver isso? Gente, acho que usar a criatividade, ver em nosso meio ali questão de trabalho, questão de onde nós vivemos, o que nós podemos fazer para tornar a vida dos nossos filhos diferente. E eles têm que ter aquela marca ali do pai, da mãe, que é só isso que eles vão levar. Tão bonito, Tibúrcio, te ouvir falar isso e viver isso, transmitir isso aos filhos. E hoje ter a oportunidade, sim, aqui de todos nós, a oportunidade que temos aqui de todos nós, nos utilizarmos desse tempo, desse espaço, dessa oportunidade única de transmitir às pessoas de modo prático e simples aquilo que está faltando. O que está faltando a nós, enquanto família, é sermos família de fato. Nós estamos virando empresa, onde todos são funcionários dentro de um sistema, de uma máquina que não para, que gira o tempo inteiro. E nós estamos correndo atrás do pão de cada dia, mas muitas vezes estamos correndo mais que pelo pão, mas por outros confortos que não superam a qualidade do tempo, da experiência, da vivência entre pais e filhos, entre famílias. Nós precisamos retomar, exatamente como o Tibúrcio diz, não é
querer voltar no tempo, desprezar as facilidades que nós temos hoje e agora todos devemos voltar a fazer os nossos próprios brinquedos, porque nem todos têm habilidade para tal, mas todos nós que um dia nos dispusemos a ter uma família, a sermos família, nós precisamos encontrar em nós as habilidades que nós temos para criarmos momentos agradáveis, para estarmos em família, de fato, um interessado no outro. Veja, ele para o seu tempo, pensa no que pode fazer pelos seus filhos, faz um sofá, numa loucura de uma brincadeira que terminou até com algum machucado, alguns arranhões, mas esta filha, anos depois de estar sentada naquele sofá, descendo aquela avenida, aquela pista, correndo os seus riscos, mas estava em família, é ela quem vem me dizer, Darleide, meu pai fez coisas incríveis para marcar a nossa família e conseguiu. O que você tem feito para marcar a memória, para criar memória nos seus filhos? Essa pergunta eu quero hoje fazer tantas outras vezes para te fazer pensar. É preciso dar tempo de qualidade para estar em família, para que não sejamos apenas alguns que comem de um lado para o outro, um está na sala, outro está no sofá, outro está na cama, outro está no computador e as pessoas não se conectam mais dentro de casa. Eu conversava com a Kalina e ela me dizia, Darleide, quando eu escolhi a minha profissão, eu escolhi pensando no cuidado com os meus filhos. Ou seja, não era na profissão em si do que ela ganharia com esta profissão para manutenção ou como ganho para sua casa e para sua família, mas no cuidado com os filhos que ela teria. É assim, Carlina, você pensava nos filhos que ainda viriam? Sim, eu era bem jovenzinha ainda, mas eu já me preocupava em me preparar para ser uma boa mãe. Então, eu escolhi uma profissão, que na ocasião foi magistério, porque no magistério, além de aprender a lidar com criança, eu também estudaria psicologia infantil e outras matérias que me traria conhecimento sobre isso. Eu acho que isso é planejamento. Perfeito. Interessante também, Darleide, porque na realidade a gente estudei no internato, saí de 4 anos no colégio, nós saímos de lá sem condição financeira nenhuma, assim mesmo nós casamos numa situação muito difícil, mas nós tínhamos um propósito para os nossos filhos. Tanto é que nós planejamos como que os filhos nós íamos ter, quantos íamos ter, como eles iam ser criados. E um fator que marcou muito a vida da gente, que nós fizemos um projeto de quando nossos filhos completassem 15 anos, todos eles iam para o colégio adventista, porque nós estudamos nessas escolas, a gente percebeu o benefício, a transformação que essa escola pôde atuar em nós. Então, nós estamos aí, realmente aconteceu, todos os nossos filhos, dava 15 anos, ia para o colégio adventista. Não é que o colégio é algo transformador, mas se nós, como pai, damos a base, aquilo que eles precisam, o colégio realmente é uma bênção. E todos eles, depois dos 15 anos de idade, no nosso colégio adventista, todos se formaram lá. E hoje nós vemos a bênção que é. Né? Algo não foi fácil, Darleide. Estou falando aqui, gente, não estamos aqui falando de algo de famílias perfeitas, não é isso. Cometemos vários erros, nós sabemos disso, nossos filhos têm imagina, mas quando nós fazemos o que Deus pede, Darleide, dá certo, a coisa funciona. Né? E também, muita gente pode estar pensando, mas vocês têm condição de pagar o internato para os seus filhos. Muitas férias, a minha mãe teve que comportar com meu irmão, porque ele não podia dirigir ainda, ela dirigia, meu irmão dava palestra, ela ajudava ele a entregar os livros, e toda a família trabalhava juntos para isso dar certo. Eu fui comportar também, eu tentei ajudar da maneira que eu podia, e foi assim, foi uma questão de planejamento. A gente nem tinha toda essa condição. Os meus pais, como pais, eles abriram mão de coisas que eles tinham para poder dar para a gente coisas melhores, entendeu? A minha mãe abria mão das férias dela, meu pai abria mão do carro para ficar com a minha mãe durante as férias. Então, são coisas que o núcleo familiar trabalhando junto, entendeu? Maravilhoso. O que os filhos são hoje, Darleide, não é algo por acaso, né? Exatamente. Não é algo por acaso, porque o BJ, por exemplo, ele comportou 16 férias. Gente, no começo das férias dele, a gente sofria muito com isso. E muitas vezes a gente dava dinheiro para ele voltar. Como é, Carlina? Como é? Porque ele não tinha condição de pagar ali a sua, né? Mas realmente foi muito bom. Assim, desde que o BJ foi para o colégio e começou a comportar, ele nunca mais passou Natal em casa. Aliás, ficou muito tempo sem ele, sem a Leis, passar Natal, Ano Novo conosco, porque eles estavam sempre na comportagem. Então, tudo exigia um sacrifício de todos.
né? O meu esposo, ele colocava os meninos para ajudarem ele no trabalho quando eles estavam disponíveis. E eu me lembro que os 2 meninos, eles falavam assim: mãe, eu não gosto de ajudar meu pai a fazer sofá, eu não gosto disso. Aí eu falava para eles: filho, nós somos uma família. Se o seu pai precisa de ajuda, nós temos que ajudar. Cada um ajuda como pode dentro do seu potencial, mas é o seu pai. Você precisa estar junto com seu pai, você precisa ajudar. Nós somos uma família, então nós temos que estar juntos. E aí, eles acabavam ajudando e tal. E um depoimento do mais novo outro dia, ele falou para o meu bem o seguinte: ele falou, pai, eu não gostava de fazer, mas hoje eu faço tudo numa boa, porque eu aprendi a fazer bem feito, porque ele sempre foi muito exigente, né? Ele sempre foi muito exigente. Então, ele exigia que fosse bem feito, que fosse bem limpo, que fosse caprichado, que fosse... E eles aprenderam. Eles aprenderam e hoje eles agradecem. O Rubens falou isso esses dias. Eu não gostava, mas hoje, para mim, tudo bem. Se eu tiver que ajudar, estou disponível. Eu acho emocionante ouvir vocês. Nós estamos falando de uma família, de um tapeceiro e uma professora. E cria 3 filhos com muita dignidade, mas como você acaba de ouvir, com muito esforço e numa compreensão muito clara de que uma família precisa colaborar uns com os outros. Mas quem ensinou isso foi o pai e a mãe em conjunto. Nesse momento eu faço você lembrar, pai e mãe precisam trabalhar afinados no propósito daquilo que desejam que seja impresso no coração dos seus filhos. Outra coisa que, enquanto vocês falavam, me toca profundamente. Os filhos não gostavam, mas você, como mãe, incentivava que eles ajudassem o pai e, neste momento, os meninos estavam aprendendo a fazer bem feito na vida. O que tiver que fazer, mas eu não gosto de fazer. Veio às mãos para fazer, vai fazer bem feito. Agora eles têm 3 filhos, jovens adultos formados, um pastor, pastor Vitor BJ, um dos pastores da Igreja Central, Adventista Central de Curitiba. Temos o Rubens Tibúrcio, que está fazendo medicina. E temos a Enileice, que é jornalista, trabalha conosco aqui na Novo Tempo. Já morou fora, nos Estados Unidos, diz que vai abandonar a gente de novo, que eu acho isso um absurdo, que ela vai embora para o Canadá. Mas nós estamos vendo uma família simples, mas que com esforço, disciplina, muito amor, hoje pode dizer que em 32 anos de casados e tendo criado já esses 3 filhos, podem dizer que valeu a pena todo o esforço. Podem dizer que vale a pena o esforço. E o elemento bom humor, presença, carinho, atenção, gente, não tem igual. Por exemplo, uma das coisas que o Tibúrcio fez nessa família, claro, sempre em conjunto, mas o Tibúrcio é o cara assim que dá o toque, dá o tom, né, Carlinha? É o cara. Ele, por exemplo, quando a Carlinha se formou, ele subiu no palco para dar um troféu a ela. E o objetivo disso é mostrar que para os filhos, que ele a ama, a ponto de homenageá-la, para que os filhos reconhecessem também o esforço da mãe. É isso, Tibúrcio? Foi lindo isso. Porque isso marca realmente, né? Porque minha esposa era um momento especial para ela, né? E eu, como esposa, porque assim, o que é comum para mim não me atrai. Até os carros que eu vou comprar, um carro que todo mundo tem, para mim não tem, eu gosto que não tem diferente. graça. Eu sou diferente da Leite, né? Então, realmente, eu chego num ambiente assim, eu fico, então aquilo que é comum, quando é algo que se faz diferente, então lá, as pessoas, achou o máximo, né? As pessoas se emocionavam, tá? Foi muito legal. Aplaudiram. Isso E realmente foi bom. assim, Darleide, quem estava lá não entendia a profundidade disso, mas nós, como família, nós lembrávamos da minha mãe trabalhando o dia todo e indo para a faculdade à noite e chegando em casa 11h30, meia-noite, com 3 filhos. Então, nós que estávamos em casa e meu pai tendo que cuidar da gente, para ela, meu pai também chegava à tarde, então às vezes a gente tinha que ficar com outras pessoas. Então, foi um sacrifício que a minha mãe passou, mas que todo mundo sofreu com ela. Então, essa homenagem foi para minha mãe porque ela nunca desistiu, apesar de... Porque nenhuma mãe quer ver os filhos sendo cuidados por outros, quer chegar em casa tarde. E isso foi muito difícil para ela. Então, essa homenagem foi uma coisa assim, amor, 4 anos, você passou por tudo aquilo, você venceu. Foi muito importante meu pai ter feito isso, porque a minha mãe sabe o quão
sacrificante foi ela ter feito aquilo. Às vezes ela levava a gente para aula com ela, porque não tinha com quem ficar, sabe? Uau. E a questão do sacrifício, Darleide, isso é importante na família. Veja bem, porque os pais hoje, eu queria até... A gente temos que fazer algum sacrifício para salvar a nossa família. Eu lembro que eu tinha uma empresa lá, e o Rubinho... porque lá em casa a gente não teve muita dificuldade com respeito à adolescência, porque nossos filhos, graças a Deus, deu pouco trabalho para a gente, né? Então, eu tinha uma empresa lá, e aí o Rubens, né, foi o que deu mais trabalho para a gente, mas assim, né, pequeno, né, mas ele estava num momento muito difícil, né? A gente saía de casa, minha esposa, ao fazer isso, aquilo, eu, o Rubens, quando a gente chegava, estava tudo, né? Ele chegava da escola, chamava os amigos para dentro de casa, fazia uma bagunça danada, tá aí a Carla sempre ela tinha aquela visão de perceber as coisas, ela percebeu, agia, né? E ela moia, aí eu pensei, gente, tenho que fazer algo, né? Porque eu vi que aqueles amigos que ele estava envolvido ali, lá na frente, podia ser perigoso para ele. Então Aí, que eu segura, fiz? segura, É, não conta tá. cora, Tibúrcio. O que você faz quando o seu filho está saindo da linha só porque é um garoto? Nada demais, mas alguma coisa precisa ser feita. E o que o pai faz? Bom, os outros pais eu não sei, mas o Tibúrcio, cada coisa que esse homem já fez. E a gente vem rapidinho aqui, logo depois do intervalo, com você para contar e te inspirar. Pensa bem, pai, o que você vai fazer para marcar a memória dos seus filhos? Mães, o que faremos nós? Atentem para isso, isso é muito importante. Não estamos falando de uma família que tinha todo o tempo, que tinha uma mãe que deixou o seu trabalho para ficar com seus filhos e que tinha todo o tempo do mundo, todo o dinheiro disponível. Não, é uma família do dia a dia. Eu disse para você que eu queria trazer e trouxemos hoje uma família simples, mas com um diferencial que faz a diferença, fato, de verdade. Não é alguma coisa que você precise comprar e ter muito dinheiro, muito tempo para fazer. É só atinar para a necessidade que há de pai e mãe se unirem no propósito de criar nos filhos boa memória, criar valores e ensiná-los para a vida. É bem rapidinho, já estamos de volta.